Tem gente que tem uma facilidade enorme em se defender daquilo que ela julga ser um ataque. Tem gente que cria verdadeiras estratégias, muralhas de defesa e pensam que estão fazendo bem para si mesmo, quando que na verdade essas pessoas estão evitando até o seu próprio crescimento, porque é fato que a gente não consegue viver sem ter um feedback, sem ter algum tipo de resposta das pessoas que possam levar a gente a uma autorreflexão, a um amadurecimento e a um crescimento. Então, o tema do nosso vídeo de hoje vai ser exatamente estratégias de defesa, como eu prometi no vídeo anterior aqui do nosso canal. Nessas estratégias de defesa, nós temos muitas vezes mecanismos que prejudicam, como eu falei agora há pouco, o crescimento. Então, por que será que a gente desenvolve ao longo da vida esse tipo de estratégia? E é isso que eu quero que você entenda. Uma vez que uma pessoa desenvolve demasiadamente mecanismos de defesa, de negação, de dizer não, isso não é comigo, eu não sou assim, eu não aceito nenhum feedback, mas significa dizer que essa pessoa tem realmente problemas com o seu desenvolvimento, de que de alguma forma, em algum momento da vida, essa pessoa passou por situações em que ela foi emocionalmente explorada. Então, veja bem, acompanhe aqui o raciocínio. Normalmente, as estratégias acontecem com pessoas que a gente classifica como mal resolvidas. O que é uma pessoa mal resolvida? É aquela pessoa que não tem pleno conhecimento de si mesma. A pessoa que nega toda a sua estrutura emocional, uma pessoa que vive muitas vezes sendo não ela mesma, mas aquilo que ela espera que as pessoas, aquilo que ela pensa que as pessoas esperam dela na verdade. Então veja bem, essas pessoas aqui, elas apresentam ingredientes típicos no seu processo de relacionamento com os outros. Principalmente esses três aqui, ó. Manipulação, muitas vezes podem ser pessoas manipuladoras, ou seja, ela não sabe chegar para alguém e, por exemplo, pedir carinho, ela tem que manipular para receber aquilo. Ou seja, ela manipula também as pessoas para ter um pouco de atenção, visto que a atenção é uma coisa muito importante para o ser humano. Nós precisamos de atenção, todos nós queremos, gostamos de ser lembrados em datas especiais e não tem nada de errado com isso. Mas, para algumas pessoas, a manipulação acaba sendo um mecanismo pela qual ela leva a vida. Uma outra forma de estratégia de defesa é a agressividade, do tipo, não mexa comigo. Quando você vê alguém que é muito autoritário, né, muito eu sou eu, depois de mim sou eu de novo, e eu sou o cara, né, me bota no paredão, como você já deve ter visto essa frase aí em algum lugar, né? É do tipo agressividade, significa dizer que aquela pessoa tem de fato fraturas emocionais e precisa observar o que está acontecendo e por que ela é tão agressiva assim também. E uma outra forma é a passividade. Você conhece pessoas que muitas vezes se deixam ser levadas pela influência alheia, tá? Pessoas que acabam sendo muito boazinhas para tentar se manter naquele ciclo. É como se ela se submetesse a tudo para se manter num pequeno ciclo de amizade, um ciclo onde ela percebe que existe para ela algum tipo de importância. E essas estratégias de defesa, toda a vida elas surgem frente a situações que são reais ou situações que são imaginárias, ou seja, a pessoa ela pode estar realmente vivendo uma situação de dificuldade, uma situação de abuso, mas muitas vezes aquilo só existe na cabeça dela, ou seja, ela arranja um emprego, ela vai trabalhar numa empresa, ou então ela está dentro de um relacionamento com alguém, tá? E ela começa a imaginar que todo mundo é contra ela, todo mundo, sabe, as pessoas não gostam dela, ela não é bem-vinda, ela vê duas pessoas rindo ali de uma piada que um contou para o outro e ela fica pensando, estão rindo de mim, isso não pode ficar assim, tá? Então, são essas estratégias aqui. Se você se identifica com algumas delas aqui ou conhece pessoas assim, se liga, que tem muito mais informação aqui nesse vídeo sobre isso. Bom, quais são as situações que levam uma pessoa a desenvolver estratégias de defesa? A primeira delas está aqui, ó. A imagem dela é insuficiente, tá? É como se ela se julgasse ser inferior às outras pessoas. E, infelizmente, na sociedade que nós vivemos de comparação, de quem tem mais é mais valorizado, acontece muito isso, a pessoa imaginar que ela nunca é boa o bastante, de que ela nunca vai ser aceita o bastante da maneira como ela é. Enquanto que nos dias de hoje a gente percebe que quanto mais espontâneo você é, quanto mais você é você, conserva suas características, mais você é aceito, mais você é querido pelas pessoas por manter a sua naturalidade, tá? Pessoas também desenvolvem estratégias assim quando a sua autoimagem é ameaçada, quando ela começa a perceber que estão rindo dela, quando ela começa a perceber que aquelas pessoas estão, de alguma maneira, discriminando o jeito dela ser. Então ela começa a desenvolver estratégias para tentar se blindar, porque ninguém gosta de ser atingido, é óbvio, tá? E também para neutralizar essas ameaças que as pessoas fazem contra ela.
Nós não gostamos disso. Nós não gostamos da gente ser toda hora alvo de algum tipo de brincadeira, o que acontece muito frequentemente na infância. Mas aí tem uma coisa que eu queria dizer para vocês. A nossa sociedade, de uma certa maneira, está infantilizada. Então, muitos comportamentos que são da infância, como de ridicularizar alguém, brincar, fazer bullying, acaba acontecendo entre adultos também, não somente lá na infância, infelizmente, nos dias atuais. Bom, uma outra coisa que faz as pessoas evitarem ao máximo, né, o contato consigo, criar estratégia de defesa, é realmente o mergulho em si. É fazer uma viagem para dentro. Muitas vezes nos meus treinamentos, né, ou nos meus atendimentos particulares, eu falo que a jornada que começa agora é uma jornada das mais perigosas, entre aspas, e desafiadoras que você vai ter, que é justamente o desafio de conhecer a si mesmo. Coisa que a gente já ouvia, conhece-te a ti mesmo desde de muitos anos atrás, tá bom? Um ser humano ele não pode avançar sem que ele conheça a si mesmo. Ele não pode avançar sem que ele saiba tudo sobre ele. Muitas vezes nós não sabemos. É por isso que a Bíblia também fala, né? Lá em Jeremias, eu é que sei a vosso respeito, eu que conheço você de verdade. Deus dizendo que, de fato, Ele nos conhece, conhece a nossa essência, mesmo quando a gente acha que não tem um conhecimento sobre si, ou que acha que tem, eu sei tudo sobre mim, e eu sou assim, eu não tenho um potencial, né? E Deus vem dizer para nós que sabe a nosso respeito, aquilo que a gente pode fazer é muito maior do que o que você imagina. Então, se você se encaixa nesse perfil, entende aqui, assiste esse vídeo até o final, se precisa, assista mais de uma vez para que você entenda. Primeiro ponto importante é que nós não precisamos criar estratégia de negação, tá? De negação de quem você é, de negação das suas origens, negação do seu passado, negação do futuro que você deseja para você. O outro ponto é não olhar para dentro. Nós não precisamos ficar fazendo isso, né? Eu vou me camuflar, eu não vou olhar para dentro, eu acho que eu não sou uma pessoa boa, eu acho que eu não tenho motivo para olhar para mim, então eu vou me disfarçar, me camuflar para que eu não seja visto, observado e para que eu também não veja os meus próprios defeitos. Muita gente faz isso. E também as pessoas criam essas estratégias de defesa no sentido de evitar a culpa, né? A culpa por ter a vida que tem, por não conseguir chegar onde quer chegar, por não conseguir oferecer às pessoas próximas uma vida melhor. Muita gente se culpa e isso acaba sendo uma estratégia muito destrutiva. Mas tem mais para a gente ainda nesse vídeo para que você entenda comigo. Então essas estratégias de defesa na nossa mente, no nosso cérebro, acontece da seguinte maneira. Imagina só, vou dar um exemplo aqui bem prático. A pessoa tem uma crença e a gente afirma muitas vezes que o problema está nessa crença que você tem. Essa aqui, no caso, é uma crença disfuncional, né? A pessoa imagina aqui, eu sou incompetente, eu não consigo realizar as coisas da maneira que agrade aos outros, ou eu não consigo agradar a mim mesmo com aquilo que eu faço. Automaticamente, a pessoa, sabendo disso, ela desenvolve uma estratégia comportamental de defesa. Eu não quero ser atacado por isso, tenho o direito de não ser atacado por isso. Então, ela pode inventar uma desculpa, o que é muito comum, né? Muitas vezes nós não conseguimos avançar na vida pelas desculpas que nós inventamos, tá? Ou então, ela desenvolve aqui uma estratégia de contra-ataque. Se alguém vier falar de mim, eu vou jogar na cara do outro também o que ele faz de errado. Muitas vezes a gente faz isso, né? É como se a gente quisesse uma espécie de moeda de troca, né? A gente tem aqui um contra-ataque já pronto. Na hora que me atacar, eu vou dizer o que é que eu acho também. Eu vou dizer o que é que a pessoa faz de errado. E aí a pessoa está se, entre aspas, achando que está se salvando daquela acusação ou daquela falha que ela comete. E aí ela vai ter como resultado um alívio emocional. Ou seja, o fato da pessoa inventar uma desculpa ou estar pronta para contra-atacar, para brigar de frente, leva aquela pessoa a ter assim, uma falsa impressão de segurança. Tipo, eu não tenho nada, não devo nada para ninguém, tá? Eu sou autossuficiente, eu consigo saber o que o outro está errado também, mas ela não corrige a crença dela. Ou seja, aqui, se você corrigir a sua crença, é como se você fizesse uma cirurgia para remover um tumor. E aqui não, você está tomando analgésico, você está inventando uma desculpa, né? Ou então se armando de um contra-ataque para dar um alívio, uma coisa que teoricamente vai fazer passar na hora, mas que fica ao longo do tempo ecoando na mente da pessoa. E aqui eu tenho alguns exemplos de estratégias de defesa que as pessoas criam muitas vezes, tá? Então vamos lá. Beber, né? A pessoa bebe ou para ter coragem ou para disfarçar aquilo que ela tem de insegurança dentro dela. Tem gente que é de um jeito, todo mundo conhece alguém que é assim, né? Ela é de um jeito, é tímida, é calada, mas quando bebe se transforma, consegue dizer o que pensa, consegue ser até mais agradável.
Alguns de nós chegamos ao extremo da gente conhecer pessoas que são até mais agradáveis quando bebem alguma coisa do que quando são ao natural. Isso porque a crença dela está bastante afetada, ok? Muitas pessoas também não sabem dizer não. Tudo que colocam para ela, tudo que impõem para ela, ela aceita, faz, resolve e não pensa em si mesma, tá? Um terceiro ponto seria trabalhar demais. Tem gente que trabalha demais no sentido de esquecer os problemas que ela tem, no sentido de tentar compensar uma falha que ela acha que tem, sendo, por exemplo, incompetente. Já que eu não agrado pelo que eu faço, a forma que eu faço, eu vou tentar agradar pela qualidade, pelo tempo, não pela qualidade, mas pelo tempo, pela quantidade de horas que eu trabalho, né? Tem gente que, de qualquer maneira, busca o reconhecimento das pessoas, compra presente, gasta o que não tem, faz de tudo para ser lembrada, para ter o reconhecimento das pessoas. Uma outra estratégia também é evitar o confronto. Ela tem a opinião dela, mas na hora que o outro dá a opinião, ela diz, é verdade, é isso mesmo, você tem toda a razão. E aí ela fica remoendo, o que eu não consigo dizer? Por que eu nunca consigo dizer o que eu penso? Por que eu nunca consigo ser eu mesmo? Tá? Então ela sofre com isso daqui. Evitar confronto traz para ela um pseudo alívio, mas no fim do dia ela sente que ela poderia ter dado a opinião dela. Existem também aquelas pessoas que fazem um processo de abdicar de si, que o tempo inteiro elas estão deixando para lá o que elas pensam, o que elas sentem, e isso leva com o tempo a sentir-se sufocado, ou seja, a pessoa abre demais de mão daquilo que ela quer para ela, para a vida dela, das opções que ela quer para a vida dela, em prol de alguém, em prol da atenção de alguém, de receber a atenção, e ela acaba se sentindo sufocada. Até que muitas vezes, em muitos relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, chega um determinado momento que a pessoa não aguenta mais. E ela vai jogar a culpa no outro, quando muitas vezes a culpa não é do outro. Simplesmente aquela pessoa não faz por si o que ela gostaria. Bloqueio de crença. Muitas vezes aquela crença de não ser merecedor. Também a questão de ter o controle é outra forma de manifestar mecanismos de defesa, porque se eu estou no controle, eu não tenho que obedecer ninguém, nem ser avaliado pelos outros. Então tem gente que quer o controle, não porque ela é possessiva, mas porque ela está fugindo do julgamento de alguém. E mais uma vez aqui, tentar agradar, que seria também buscar o reconhecimento de alguma maneira, mas há pessoas que buscam agradar os outros excessivamente. Se metem em dívidas, compram o que não podem, fazem o que não podem, se sacrificam o tempo inteiro simplesmente para sentir esse reconhecimento. Eu espero que esse vídeo tenha de fato ajudado vocês a entender esse mecanismo, como é que ele funciona. Lembrando que tudo está enraizado aqui, na crença. É isso que precisa ser modificado, essa reavaliação que precisa ser feita. E se esse vídeo foi importante para você, deixa o teu comentário aqui embaixo, deixa o teu like, e me fala o que é que você gostaria que eu gravasse. Muitos das pessoas que assistem o nosso canal, das pessoas que são inscritas aqui no nosso canal, deixam sugestões. E sempre que essas sugestões são realmente interessantes, eu percebo que isso pode trazer um crescimento para alguém, eu gravo sempre um vídeo em cima desse tema. Então, se é o teu caso, deixa aqui embaixo no teu comentário a tua sugestão. E eu vou deixar também os meus contatos aqui, porque é uma forma que eu tenho também de levar esse trabalho para as pessoas e que elas possam me dar um feedback sobre isso. O crescimento humano é aquilo que eu desejo para todo mundo, um crescimento profissional, um crescimento como pai, como mãe, como pessoa. Isso é o maior objetivo do meu trabalho. As pessoas que eu tenho atendido ao longo do tempo, seja nas sessões, em cursos, em treinamentos, enfim. Ok? Então deixa aí o teu comentário para mim e eu espero ver você aqui comigo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!